Certo, então vamos iniciar, vou iniciar com oração e depois eu vou ler o texto que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Me acompanhe. Deus querido e bom Pai, nós estamos na Tua presença e somos gratos a Ti pela vida, pelo fôlego, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos. Tudo isso é providência Tua e sabemos que o Senhor é quem cria essas coisas e nos concede por Tua maravilhosa graça. Também somos gratos a Ti pela salvação em Jesus Cristo, que nos resgatou da morte, do inferno e nos livra da Tua ira santa, justa e pura, para que possamos ser achados diante da Tua presença como filhos adotados em Cristo Jesus. Somos gratos porque nele temos vida, por ele viveremos eternamente contigo. E nessa esperança nós agradecemos porque essa verdade nos faz felizes, Senhor, felizes. Te pedimos a Tua bênção sobre esse estudo de hoje, que o Senhor ilumine o nosso coração, os olhos do nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, que o Senhor me ilumine para que eu seja fiel à Tua palavra, ao expô-la, e que o Senhor nos ajude, nos ensine a praticá-la. Inclusive hoje falaremos sobre isso, Senhor. Não adianta apenas ouvir, nem conhecer, mas principalmente praticá-la. Senhor, nos ajuda para que nós possamos ser aprovados por Ti através da prática dos Teus ensinos, que são luz para os nossos caminhos, que são lâmpada para os nossos pés. Te pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, que o Senhor nos perdoe e nos lave e nos purifique para que sejamos achados irrepreensíveis diante da Tua presença. Sabemos que devemos isso a Jesus Cristo, que nos lavou e purificou pelo Seu sangue. Te pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje o slide está dizendo aí que a gente vai do versículo 12 ao 29, mas não vai ser até o 29, tá? Vai ser só até o 24. E eu decidi não encerrar esse capítulo ainda hoje, que tem muita coisa. Então, eu vou ler aqui, mas eu vou ler do 7 ao 24, tá? Para a gente ter um contexto maior. Estou lendo na NVI, ok? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina aos outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A gente vai ficar até aqui o versículo 24, tá? Tem muita coisa para a gente ver aqui, então vamos correr. Deixa eu ver aqui.
A gente trabalhou esses versos aí na semana passada, mas para contextualizar, eu preciso trazê-los aqui novamente, tá? Paulo vem desde o capítulo 1, né? Eu vou fazer um breve resumo. No capítulo 1 ele faz a saudação, depois ele diz qual é o propósito da carta dele, que é comunicar ou compartilhar dons que Deus deu para ele com a igreja de Roma, e também que ele fosse abençoado também pelos dons que Deus concedeu à igreja de Roma. Então, que eles fossem ali encorajados mutuamente. E um desses interesses de Paulo era, de alguma forma, conseguir apoio da igreja de Roma para que eles pudessem ajudá-lo a chegar até a Espanha, porque ele dizia que precisava pregar o evangelho, tanto a bárbaros quanto a gregos, que devia isso, né, que era devedor, e que ele estava interessado em chegar à Espanha. E aí ele fala que é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem, de todo aquele que crê, quer seja grego, quer seja judeu. E fala também que o evangelho revela a justiça de Deus. E uma vez que revela a justiça, também revela ira, né? Revela punição. Já que a justiça é de fato justa, existe então a absolvição do inocente e a punição do culpado. E aí, nessa perspectiva, ele entra nos argumentos que vão explicar a ira de Deus, a punição. E só depois, a partir do capítulo 3, no verso 20... A partir do capítulo 3, verso 21, ele vai falar sobre a justiça de Deus que é revelada no Evangelho, né? Então ele entra com esses dois assuntos. O Evangelho revela a justiça de Deus e também, por isso, revela ira. E aí ele entra nos argumentos que vai descrever a ira de Deus, tanto para gentios quanto para judeus. Para os gentios, ele fala que é por causa que todos, sem exceção, com um mínimo de intelectualidade, podem observar na natureza a existência de Deus. E uma vez que eles, podendo perceber isso sem nenhuma ressalva, né, decidiram não acreditar nisso, preferiram adorar a criatura ou as criaturas ao invés do Criador, rejeitaram a verdade e abraçaram-se com a injustiça, eles são indesculpáveis. E por causa disso, Deus os entrega às suas paixões vergonhosas, à impureza sexual, a uma mentalidade reprovável para cometer toda espécie de pecado. E aí ele faz aquela lista gigante lá de pecados, no capítulo 1, tá? Só que aí ele não poderia ficar preso apenas na categoria dos gentios. Ele tem um interesse também de colocar todas as pessoas, para dizer que todas elas pecaram. O versículo-chave dessa seção aqui de Romanos é 3:20, capítulo 3:20, porque todos pecados e todos estão destituídos da glória de Deus. E aí, para que isso seja realmente muito bem claro na mente dos leitores, ele descreve a situação dos gentios e por que eles são indesculpáveis. E no capítulo 2 ele entra no assunto dos judeus, também dizendo que eles são indesculpáveis porque, apesar de terem a revelação especial de Deus através da lei de Moisés, eles também transgrediram. Então, por causa disso, são indesculpáveis. E nessa situação, ele quer trazer à tona de que também o judeu está exatamente na mesma situação que o gentio, que todos os gentios. E aí ele vem dizendo que a justiça de Deus, ela não é ela é imparcial, ela não é parcial, ela não vai favorecer um porque é bonzinho, ou porque tem a lei, ou porque cumpre a lei de alguma forma, mas descumpre de outras, ou porque julga, né? Aquela pessoa ali é ruim, eu não sou, tal. Não tem nada a ver. O fato agora eu perdi um pouquinho aqui o fio da meada, né? Lembrei. Então, ele quer trazer à tona que todos são pecadores e que a justiça de Deus é imparcial. E por isso, Deus vai julgar e, em julgando cada pessoa, aqueles que fizerem o bem, aqueles que buscam glória, honra e imortalidade serão recompensados com vida eterna,
Tá aqui, deixa eu ver. Persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Haverá vida eterna. E beneficiará os que buscam fazer o bem com vida eterna e punirá aqueles que são egoístas, que haverá ira para quem é egoísta e quem rejeita a verdade e segue a injustiça. Então, essa é a premissa do julgamento de Deus. Ele vai olhar as obras de cada um e vai ver. Quem fez o bem vai receber vida eterna. Quem fez o mal vai receber a punição. Beleza. Problema. A pergunta que não quer calar. Quem fez o bem? Né? Se a gente olhar aqui para o capítulo 3, no verso 12, está escrito, Paulo escreve, né? Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. A premissa do julgamento de Deus está aqui, está posta. Quem fizer o bem vai receber vida eterna. Quem fizer o mal vai ser punido com ira. Não quer dizer que haverá pessoas nesses grupos, né? Então, quem foi que fez o bem? Beleza. Se a gente analisar à luz das Escrituras, ninguém faz o bem. Até porque Paulo tirou esse versículo aqui, 3,12, do Antigo Testamento. Né? Então, nas Escrituras, não tem ninguém que faz o bem. E se a gente analisar a nossa própria vida, né, com o padrão de Deus, que é ensinado nas Escrituras, nós perceberemos que nós também não fazemos o bem. Algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não sou tão ruim assim, eu faço assim, eu não sou como fulano de tal, que faz daquele jeito e tal. Só que aí você está julgando pelo seu padrão. Pessoas que fazem isso, elas estão julgando, elas estão cortando aqui muito baixo, porque o nosso padrão é muito baixo. A Bíblia ensina que o padrão é o padrão elevadíssimo da santidade perfeita de Deus, né? E a lei demonstra essa santidade de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. É exatamente isso. Então, cortando pelo padrão de Deus, que é elevado, não há ninguém que faça o bem. Beleza. Já que não há ninguém que faça o bem, onde que estão classificadas todas as pessoas, quer sejam gentias ou judias? Quer sejam gentil ou judeu. Qual é a classificação delas? É a classificação da necessidade de ser punido com ira, porque fizeram o mal, né? Então existe uma balança que vai pesar justa e perfeitamente, e qualquer um vai pender para o lado do mal, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque o pecado faz isso com a gente. Eu trouxe um verso aí do Cântico de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2, ela fala sobre esse julgamento que Deus faz, né? Não fala então orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio e pesa todos os feitos na balança. A verdade é que todo o julgamento de Deus será feito a partir das nossas obras, né? Ele vai pesar as nossas obras e vai ver onde pesou mais. E a gente já sabe o resultado. Pesou para o lado do pecado, pesou para o lado do mal. Lá em João 5, 28 e 30, eu vou aqui procurar rapidinho. João 5, 22 e 30. Se vocês estiverem com a Bíblia, podem procurar também, tá? Me acompanha na leitura. João 5, de 28 a 30, tá escrito o seguinte. Isso aqui é o Senhor Jesus falando, tá? Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então existe uma promessa de que as obras serão julgadas. E aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. No entanto, aqui em João e na Bíblia como todo o Novo Testamento, fazer o bem é fruto, tá? Fazer o bem no contexto do Novo Testamento, tá? Fazer o bem é fruto da aceitação do Senhor Jesus Cristo. E fazer o mal é a rejeição do Senhor Jesus Cristo. No contexto do que Paulo está falando, é a mesma coisa. Fazer o bem é aceitar a verdade que é manifesta através da revelação natural e da revelação especial. A revelação natural seria a natureza, a criação de Deus, e a revelação especial, a lei de Moisés.
E fazer o mal é a rejeição dessas duas coisas, é rejeitar a verdade e abraçar-se com a injustiça. Nesse caso, todos, Paulo está construindo esse argumento, né? Todos vão cair no balde ou no balaio dos que fizeram o mal. Beleza? E aí a gente vai entrar para o nosso texto de hoje, aqui era só uma introdução. Beleza, aqui no verso 12 ele começa: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei ou debaixo da lei, pela lei será julgado. Então existe a realidade de que as pessoas que não conheceram a lei, e nesse caso aqui é a lei mosaica, tá? É a lei de Moisés. As pessoas que não conheceram essa lei são os gentios, as pessoas que não são judeus, que não são judias, né? Então engloba uma grande camada dos seres humanos, tá? Essas pessoas que não conheceram a lei, sem essa lei, também, essa palavra também é importante, tá? É uma ação aditiva, uma força cumulativa, é uma adição. Existe um grupo que vai acontecer uma coisa com eles, e com esse grupo que não tem a lei, também acontecerá a mesma coisa. E aqui está escrito que é perecer. Essas pessoas que não conheceram a lei, sem essa lei, elas perecerão. Perecer, no caso, é o resultado do julgamento. Isso aqui é um forte argumento contra a ideia de que algumas pessoas têm de que existe salvação ou absolvição no julgamento de Deus, que é santo e justo, né? Através da ignorância. Como se aquelas pessoas que não conheceram a verdade, como que elas serão julgadas? Tudo bem, elas não serão julgadas pela lei, porque elas não conheceram a lei mosaica, né? Mas elas conheceram Deus, ou deveriam ter conhecido Deus através da criação. Pelo menos através da criação. Existem outras revelações de Deus através da consciência, através da natureza. Então, dessas duas formas, elas conhecem um padrão de Deus. A natureza diz que Deus existe, que Deus é eterno, que Deus é poderoso e que Deus é criador de todas as coisas. A consciência está implantada dentro da consciência das pessoas o padrão moral. Paulo fala sobre isso. O padrão moral em que as pessoas precisam viver, pelo menos o mínimo. O mínimo está ali dentro da constituição de cada ser humano. Deus criou o homem e colocou esse padrão moral. As pessoas rejeitam essas duas revelações e, por causa disso, por mais que elas não tenham conhecido a lei, a elas não foi dado a revelação especial, no entanto, elas serão julgadas por essas duas leis aí, mas o resultado vão perecer. Por quê? Porque elas rejeitaram essas verdades. Por mais que não seja algo, vamos supor, comparado com a revelação especial, que é a lei mosaica, e depois o evangelho em Cristo, parece pequeno, parece pouco, mas através disso que elas são julgadas. Elas não vão ser julgadas pelo pouco que elas podiam conhecer. E o resultado vão perecer, porque nem esse pouco elas obedeceram. Beleza. E todo aquele que pecar sob a lei, aquelas pessoas que estão debaixo da lei, no caso, os judeus, elas conheceram a lei de Moisés é santa, pura e boa, como diz Paulo, em outro texto, e o padrão de Deus, é a revelação da vontade perfeita de Deus. Só que, por mais que tenham recebido, elas também transgrediram e serão julgadas por essa lei, porque é justo que elas sejam julgadas por essa lei. Então, beleza. Sem lei, primeiro sem lei, né? Todo aquele que pecar sem lei, no caso dos gentios, é todo aquele que pecar sem conhecer a lei de Moisés. E aí depois a vírgula tem sem lei de novo. Não terá a lei como parâmetro para o seu julgamento, a lei mosaica. Porque isso é justiça. Deus não poderia dizer assim, eu vou julgar você pela lei de Moisés, sendo que a pessoa não conheceu a lei de Moisés. Isso é injustiça. Então Deus vai julgar por aquilo que elas conheceram. E o resultado? Perecerão. Simples. Não existe absolvição do julgamento de Deus pela ignorância. Se assim fosse, seria muito mais esperto da nossa parte não informar as pessoas a verdade. Por quê? Tem um exemplo que o pessoal cita sempre, né? Imagina uma tribo que não conhece o Evangelho, que é a verdade de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação.
Ela não conhece o evangelho. Se há salvação pela ignorância, é muito melhor nenhum missionário ir pregar nessa tribo. Por quê? Porque se ninguém conhece, está todo mundo salvo, já que eles são ignorantes. Ignorantes no sentido de não saberem, né? Agora, se um missionário vai, prega o evangelho, e 10% crê e 90% rejeita, aí o missionário acabou de condenar 90% da tribo, sendo que neste tanto estava salvo 100%, pela ignorância. Agora, como eles não são mais ignorantes, só 10% vai ser salvo. Então, não faz o menor sentido isso. Não existe a absolvição do julgamento de Deus através da ignorância. A única forma é através da aceitação, do abraçar-se com a verdade de Deus. Beleza. Agora, no segundo argumento, todo aquele que pecar sob a lei, no caso, pecar debaixo da lei, que são os judeus, quem vai ser o parâmetro para esse julgamento? Vai ser a lei de Moisés. Porque eles conheceram essa lei. Então é injusto Deus não julgá-los a partir dessa lei. Eles conhecem mais. Então tem aquele texto que o Senhor Jesus fala, numa parábola, né? Que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se os judeus receberam mais, é justo que eles sejam cobrados mais. E se nós hoje, isso aqui é um princípio, tá? Se nós hoje temos muito mais de revelação do que os judeus, porque os judeus tinham revelação, mas é uma revelação que estava sendo construída. É uma revelação gradativa que culmina em Cristo, que é a revelação perfeita. E hoje, né, no século XXI, nós temos muito mais verdade revelada através das Escrituras, através do Senhor Jesus Cristo, do que as pessoas que viveram no Antigo Testamento. Logo, será cobrado muito mais de nós do que deles. É sempre assim, porque Deus é justo e é imparcial. Aqui, em Atos 17, versos 29 a 31, está escrito o seguinte. Vamos ver aqui rapidão. Atos 17, 29 a 31. Assim, aqui Paulo está pregando em Atenas, tá? Enfim, vocês devem conhecer a história. Ele chega em Atenas, vê lá um monte de altar e há vários deuses, porque Atenas tinha um panteão gigantesco, a Grécia, né? Então tinha muitos deuses, vários altares no meio da rua, o pessoal fazia Deus por tudo quanto era coisa, e aí ele encontra inclusive um altar sem nenhuma imagem e está escrito ao Deus desconhecido, e aí ele pega esse gancho na cultura dos atenienses e diz, olha, eu vim falar sobre esse Deus aqui, que é o Deus que vocês não conhecem. E aí vai pregar sobre esse Deus e tal, o pessoal está lá ouvindo, e aí chega no verso 29 e ele fala, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Aqui ele está batendo nos atenienses por causa do monte de imagem que eles tinham, né? Está querendo dizer, Deus não é essas coisas que vocês estão dizendo. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, no caso Jesus Cristo. E deu provas disso a todos, ressuscitando este homem dentre os mortos. Então, não existe absolvição pela ignorância. No passado, ele fala aqui, ele não levou em conta a ignorância. Não está dizendo que ele não vai julgar as pessoas, não está dizendo que ele não vai julgar as pessoas, está dizendo que ele não vai julgar tendo como parâmetro a ignorância delas. Vai julgar de acordo com o que eles conheciam. Agora, ele está ordenando, vocês conhecem e, portanto, precisa em todo lugar, no caso, o mundo inteiro, que se arrependam, porque haverá um juízo e agora vocês são cientes da verdade. E aí, coitados dos atenienses, eles rejeitaram, pelo menos grande parte dos atenienses rejeitaram essa verdade, infelizmente. Seguindo, no verso 13, Paulo continua, né? Porque não são os que ouvem, eu vou pegar do 12 de novo, tá? Todo aquele que pecar sem lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Aqui a gente tem uma coisa a ser analisada, importante. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que pecar sem lei perecerá. Já tem o veredito do julgamento. Não tem o que fazer, vai perecer. Beleza. Aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Opa! Pode ser que haja alguma esperança aqui.
Só que ele vem dizer o seguinte, só que vocês têm que ter cuidado. Não é quem ouve a lei que é justo. É quem obedece à lei. Então, vamos lá. Vocês conhecem a lei, né, judeus? Ok. Beleza. Há uma esperança. Pode ser que vocês sejam considerados justos. Só que vocês têm que ter cuidado. Não é quem ouve a lei apenas, mas quem obedece à lei que é considerado justo, que é declarado justo. Faz uma análise aí. Você cumpre a lei? Beleza. Vamos aqui. Olha o que é que o Senhor Jesus fala sobre ouvir e obedecer. Mateus 7, 24 e 27. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus fala sobre ouvir e obedecer. A gente já falou sobre esse texto algumas vezes lá em Efésios, mas não custa lembrar. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, o Senhor Jesus explica perfeitamente, ilustra, desenha para a gente o que é construir a casa sobre a rocha e construir sobre a areia. Ouvir e praticar é ter firmeza, construir sobre a rocha, que é o próprio Cristo, ou construir sobre a areia é ouvir e não praticar. Paulo está dizendo exatamente isso, ele aprende com Jesus, né? Não é quem ouve a lei que é considerado justo aos olhos de Deus. Verso 13 do capítulo 2 de Romanos. Mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Tiago 1, 22 também diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvir a palavra e não praticar. Olha como é pesado isso. É enganar-se a si mesmo. É simplesmente você achar que está fazendo o que tem que ser feito. E, na verdade, você vai cair no abismo. Porque não é suficiente ouvir. Ouvir não serve para nada. A não ser que seja praticado. Entrar por um ouvido e sair pelo outro não serve para nada. Agora, a gente ilustrou o que é que significa e o que é que o Senhor Jesus fala sobre ouvir e praticar. Agora a gente vai falar sobre o que é ser declarado justo, né? Ele fala, né? Quem ouvir e praticar e obedecer vai ser declarado justo. Lá em Levítico 18, né, do Pentateuco, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, está escrito o seguinte, Levítico 18, verso 1 a 5, olha o que está escrito. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então existe uma promessa de Deus para as pessoas que obedecerem à lei de Deus, os mandamentos de Deus. Viverão por eles. Tá? Parece até que é uma contradição, né? Porque Paulo fala, e citando Abacuque, que o justo viverá pela fé. Né? Mas não é uma contradição, gente. A lei está dizendo o seguinte: se você cumprir isso, você vai viver por isso. Qual é o problema? É a lei? Não, a lei é santa, pura e boa. O problema é a gente. Por causa do nosso pecado, a lei se tornou enferma. Nós não conseguimos cumprir a lei. Por causa disso, recai sobre nós a necessidade de ira e de punição. Mas, quem cumprir a lei é considerado justo. Tá bom? Guarda isso. Quem cumprir a lei é considerado justo. Ressalve, nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso que eu coloquei no slide. Resultado, ninguém cumpre a lei. Lá em Romanos 3,19, está escrito o quê? Cadê 3,19? Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale
todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei, ninguém consegue cumprir a lei. Paulo está dizendo isso. A lei foi dada para isso, para que todo mundo fique caladinho, pianinho. Ó. Ninguém consegue cumprir o padrão santo, excelente, perfeito, altíssimo de Deus. Para que Deus faz isso? Para que o homem reconheça que é incapaz de agradar a Deus por si mesmo e seja necessário ele se curvar diante de Deus e clamar por justiça. Aliás, clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia. E uma vez fazendo isso, aí sim manifestar-se a justiça do justo, único, que cumpriu a lei. Por quê? Porque quem cumprir a lei será declarado justo. De todos os seres humanos que já passaram por essa terra, quem conseguiu cumprir a lei? Lá em Mateus 5,17 está escrito assim. A gente vai dar uma volta por vários textos da Bíblia, tá? Mateus 5, não vou para Marcos não. Mateus 5, 17 e 18. Gente, é que essa Bíblia aqui é de estudo, ela tem tanta folha para passar de um capítulo, é difícil. De um capítulo para o outro. Mateus 5, 17 e 18. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Digam-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, a Bíblia diz, a lei diz, quem obedecer os meus mandamentos, os mandamentos de Deus, viverá por eles. Paulo fala lá em Romanos 2, 13, porque não é considerado justo aquele que apenas ouve, mas aquele que ouve e obedece. O Senhor Jesus vem e diz, não vai cair nenhum tio, nenhum jota, tudo vai ser cumprido da lei, e eu vim fazer isso. Logo, só há uma pessoa que realmente é considerada justa, é Jesus. E aí, por causa que ele é justo e ele não precisa de justiça porque ele não tem pecado, aí, portanto, ele pode distribuir a sua justiça a todos aqueles que creem nele. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo está construindo esse argumento, gente, porque Paulo demora para chegar no resultado, lá no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Né? Ele está construindo esse argumento aqui. Todos pecaram, tanto gentios quanto judeus. Mas por que os gentios pecaram? Porque rejeitaram a verdade, revelada através da criação, da consciência. E os judeus? Porque rejeitaram a verdade, revelada através da lei de Moisés. Por quê? Porque não é só quem ouve a lei, é porque quem ouve e pratica. Ninguém pratica. Então está todo mundo aí desculpável. Opa, teve um que praticou, Cristo. Aí ele quer chegar nesse cerne do tutano aí. Beleza? A única esperança é essa. Cristo vem e cumpre a lei. Isso é extraordinário, isso é magnífico, porque é impossível a nós fazer isso. Nós precisamos de um homem que cumpra essa lei e que não precise cumpri-la, mas cumpra a si mesmo, para que ele possa ser justo, porque só é declarado justo quem cumpre a lei, e justificador. Né? É como se... Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, né? É como se ele recebesse o efeito ou a recompensa do cumprimento da lei e se torna justo. Não que ele não fosse, né? Mas ele é considerado justo porque cumpriu a lei de Moisés, a lei de Deus, sendo homem. E a partir do momento que ele se torna justo, ele é considerado justo, ele pode justificar pessoas. Ele tem essa função de justificar pessoas. Isaías 53 fala sobre isso. O meu servo justo justificará a muitos. E nisso está a nossa esperança. Versículo 14. Aqui Paulo abre um parêntese, tá? Não que no texto original tenha um parêntese, porque naquela época não tinha isso. Mas os tradutores aqui da NVI entenderam isso como um parêntese. Mas vamos lá. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Paulo está dizendo o seguinte: quando os gentios que não conhecem a lei de Moisés acabam por praticar a lei de Moisés naturalmente, a lei de Moisés torna-se lei para eles, sendo que eles não sabem que é a lei de Moisés. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo.
E parece contradição de novo. Como assim? Os gentios podem cumprir a lei de Moisés naturalmente? A gente acabou de dizer que ninguém cumpre a lei. Calma, que a gente vai já ver sobre isso aí, tá bom? Continuando, versículo 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Aqui é a lei de Moisés, tá? As exigências da lei de Moisés estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele. Ora, acusando-os e ora, defendendo-os. Beleza. Quem são esses gentios que Paulo está falando? Aqui a gente tem um problema. Porque ele colocou o nome gentios aqui. Então parece que tem pessoas no mundo que não conhecem a lei de Moisés, que praticam a lei naturalmente. E esse é realmente um argumento que alguns teólogos levantam, tá? No entanto, a gente tem um problema aqui. Porque o argumento seguinte, né, que Paulo vai desenvolvendo, os argumentos seguintes, vêm dizendo que ninguém cumpriu a lei. Então seria uma contradição. Mas existe um argumento mais forte para provar que esses gentios não se referem a todas as pessoas que não são judias. Se refere aos gentios cristãos, aos gentios que se converteram. Ele está... Só um minutinho. Ele está diferenciando aqui os judeus, que têm a lei de Moisés, e os gentios que praticam a lei naturalmente, que não conhecem a lei de Moisés. Quem é que pode praticar a lei naturalmente? Ou, esse naturalmente aqui significa a lei gravada no coração. Opa, gravada no coração, a gente tem uma profecia no Antigo Testamento sobre o trabalho de Deus em gravar a lei no coração das pessoas. E quem profetiza isso é Jeremias, lá no capítulo 31. Então vamos ver lá no capítulo 31 de Jeremias o que é que ele está dizendo. A gente tem que passar por esses textos, gente, porque isso tudo está muito montadinho na cabeça de Paulo, muito claro. Paulo conhece os textos do Antigo Testamento. Na nossa cabeça só vai ficar claro se a gente conhecer os textos também, né? Então a gente precisa, porque senão a gente vai entender tudo do jeito errado. Olha o que é que Jeremias fala no capítulo 31, verso 31 a 33. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, a aliança do Sinai, a aliança mosaica. Não será como essa aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Verso 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Olha essa profecia aqui. Deus está falando através do profeta Jeremias que vai gravar, que vai escrever a lei dele no coração dos israelitas. E ele diz que isso será na nova aliança. É uma nova aliança que ele vai fazer e que nessa nova aliança, ele vai escrever essa lei no coração dos israelitas. Beleza. Opa, dos israelitas. É dos judeus. E os gentios? Calma. Agora a gente vai lá em Efésios, que a gente já estudou, né, o ano passado. E lá em Efésios, Paulo fala o seguinte, capítulo 3, versos 5 e 6. Capítulo 3, versos 5 e 6. Cadê o 5 aqui, gente? 4... 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Qual é o mistério? Significando o quê? Mediante o Evangelho, ou seja, só através do Evangelho, não tem outro caminho. Através do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, a nova aliança que é prometida ao povo judeu, Paulo está dizendo que agora, através de Cristo, mediante o Evangelho, os gentios têm participação, são co-participantes dessa promessa. Beleza? Então, voltando aqui para Romanos, Paulo está dizendo que tem gentios que cumprem a lei naturalmente, mas ele fala, lá no versículo 15, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações.
Aí a gente acende o alerta. Peraí, se está gravado no coração, é porque a nova aliança está em vigor. E Deus, por meio do Evangelho, por meio de Cristo, escreveu no coração de alguns gentios a sua lei. Quem são esses gentios? Fácil, aqueles que creram em Cristo. Por quê? Porque só quem crê em Cristo, que é a mensagem do Evangelho, né, através do Evangelho, é quem é coparticipante das promessas de Deus dadas a Israel na nova aliança. Então, acho que deu para entender aí o jogo, né? Promessa de Deus a Israel, vou gravar a lei no coração de vocês. Beleza. Chega no Novo Testamento, Deus mostra para os apóstolos e para os profetas. Os gentios também vão ser participantes dessa mesma promessa, da nova aliança. Logo, o resultado da nova aliança nos judeus também vai acontecer nos gentios, que é a gravação da lei no coração. E Paulo está dizendo o seguinte, tem gentios que fazem isso, que cumprem a lei de Moisés, naturalmente. Beleza. Então, é isso que Paulo está dizendo, tá? Os gentios são incluídos nessa aliança, né? E quando a lei de Deus, através do Evangelho de Cristo Jesus, é gravada no coração das pessoas, a lei da consciência se torna um juiz das próprias ações da pessoa. E alinha a vida dessas pessoas à lei de Deus, à vontade de Deus, que é a lei revelada no Antigo Testamento, que é santa, perfeita e pura, né? Não quer dizer que nós estamos debaixo da lei, tá? Entenda. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Uma vez que estamos debaixo da graça, Deus grava a sua lei, que é a sua vontade perfeita, no nosso coração, para que nós possamos adequar a nossa vida à sua vontade. Então, não é resultado do mero esforço próprio, é resultado de uma ação de Deus em nós, através da fé em Jesus Cristo, que Ele também nos deu, porque a fé é dom de Deus. E uma vez que essa lei é gravada no nosso coração, a nossa consciência é atingida. E nós passamos a observar os nossos atos, né, à luz das Escrituras, que é a lei de Deus, que mostra, que evidencia a lei de Deus, e ora, essa lei vai nos acusar, e isso é importante para que nós possamos readequar o nosso caminhar, e ora vai nos defender. Beleza? É isso que Paulo está explicando aqui. E nesse parêntese ele falou sobre isso. E aí, continuando no verso 16, ele fala: isso se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Isso o quê? Isso o quê? É importante a gente entender o que Paulo está falando. Essa palavrinha, ela leva a gente para um argumento anterior. Isso se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Isso o quê? A prática natural da lei. A evidência de que a vontade de Deus foi gravada no nosso coração, no coração daqueles que creram no Evangelho. Então, essa verdade, ou essa realidade de que a lei foi gravada no coração, e isso acaba refletindo nas atitudes das pessoas, vai ser evidenciado, né, se verá, será publicado no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Segredos aqui, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, né, que está em secreto. Mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Então, o Evangelho de Paulo vem com essa mensagem. Deus vai julgar os segredos dos homens. E tudo isso vai ser publicado. E vocês vão ver que houve pessoas que praticaram a lei de Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque essa lei foi gravada no coração deles. E como isso aconteceu? Porque creram no Evangelho. Beleza. Aí eu trouxe alguns versos que falam sobre como que Deus enxerga as pessoas, tá? Porque quando fala aqui que Deus vai julgar os segredos dos homens, a gente tem que tremer. A gente precisa entender que isso é muito profundo, porque Deus não vê como o homem vê. Às vezes as nossas atitudes não evidenciam as nossas motivações. É muito fácil a gente fazer coisas, externamente falando, que parecem ser boas e que são até de fato boas. No entanto, a motivação que faz com que essas ações aconteçam é pecaminosa, é ruim, é má.
E isso acaba por contaminar a atitude. Então, não adianta você fazer algo que seja bom sem que a motivação seja boa. Se a motivação for má, aquilo que você faz vai ser rejeitado por Deus. A gente tem lá em 1 Samuel 16, 7, quando Samuel vai ungir Davi rei, está escrito o seguinte: o Senhor não vê, isso é Deus falando, né? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, assim, se a gente fosse ser julgado por aqueles que conhecem apenas as nossas atitudes, por exemplo, como os juízes humanos, né, os juízes terrenos, a possibilidade de injustiça ser praticada é muito grande. Muito grande. É muito fácil alguém, por exemplo, fazer coisas boas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos lá. Uma ONG, né, uma organização não governamental, que tem o interesse, pelo menos externamente falando, tem o discurso bonitinho de ajudar, sei lá, não tem nenhum em mente aqui, tá, gente? Não estou querendo denunciar nada, mas vamos lá, tem uma ONG que tem um propósito de fazer um benefício, né? Qualquer ele que seja, qualquer um que seja. Geralmente as ONGs têm esse propósito. No entanto, por trás, nos bastidores, existe uma quadrilha ou qualquer coisa que venha, na verdade, a utilizar-se de um benefício que está acontecendo para algum grupo de pessoas, ou, enfim, e por trás está sendo feito um grande ou muito maior benefício às pessoas que estão envolvidas na ONG. Isso é um exemplo, tá? Existe a possibilidade de pessoas fazerem o bem, tentando angariar para si mesmo um benefício muito maior. Quer seja ele monetário ou de reconhecimento, fama, coisas desse tipo, gente. A motivação é sempre aquilo que vai qualificar a nossa atitude. Se você for lá no Salmo 139, versos 1 e 2, está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Ou seja, Deus tem foro íntimo. Ele entra no seu íntimo, no seu pensamento, e observa e julga as intenções. Ação e intenção são duas coisas que andam em paralelo. A ação sozinha, com a intenção errada, é pecaminosa, por mais que a ação seja boa. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um segundo a sua conduta, de acordo com as suas obras. Está aqui mais uma vez, Paulo com certeza aprendeu com Jeremias que Deus vai julgar de acordo com as obras. Lá em Hebreus, no capítulo 4, também tem um texto que é importante a gente ver. Hebreus 4, versos 12 e 13. Está escrito o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse é o Deus das Escrituras. A gente não pode esquecer disso. Deus é amor, misericórdia e providenciou um caminho para a salvação. Mas é o mesmo Deus que vai julgar de acordo com as obras. E isso nos coloca numa situação de tremor e temor. Deve, pelo menos, nos colocar. E minha oração é que para que Deus coloque esse temor e esse tremor em mim, para que eu viva de acordo com os princípios e os ensinamentos que Deus nos concede através das suas palavras, da sua palavra, porque elas são benefícios para nós mesmos. Né? É interessante a gente mudar a percepção. Não é que eu tenho que fazer para angariar a salvação. É porque, por causa da salvação, eu quero agradar a Deus
E eu sei que essas coisas que ele ensina vão fazer bem para mim mesmo, para os que estão à minha volta, porque Deus quer o nosso bem. Ele julga de acordo com as nossas obras. Tá? Então Paulo está tirando esses argumentos, está evidenciando esses argumentos e dizendo que no dia que Deus for julgar os segredos dos homens, essa palavra é importante, tá? Os segredos, vai ficar claro que houveram pessoas que sim cumpriram a vontade de Deus. Por quê? Porque Cristo possibilitou isso. Cristo possibilitou isso. Paulo vai chegar lá daqui a pouco, tá? A gente vai ver isso talvez daqui uns 15 dias. Continuando aqui, entrando aqui nessa outra perícope, né, que fala sobre... Aqui, a partir do verso 17, falta pouquinho, tá? Paulo agora vai dar nome a esse personagem que ele cria lá no começo do capítulo 2, né? Lá no começo do capítulo 2 ele fala: portanto, você que julga os outros, tal. Ele não tinha identificado quem era essa pessoa que julga os outros. Apesar de que no contexto a gente consegue entender quem é. No verso 17 ele dá nome, né? É o judeu. Você é judeu, né? E aí se chama diatribe, né? Essa forma de escrever, criando uma personagem para que você possa conversar com ela. Né? Não tem um judeu específico com quem Paulo está falando. Não, ele criou um personagem com todas as características do povo judeu. E uma delas era julgar as pessoas e se sentir muito bem, obrigado, porque tinha a lei de Moisés. E agora ele dá nome, você que tem o nome de judeu, que se apoia na lei e que se orgulha em Deus, ele vai começar a atacar diretamente agora os judeus, tá? Só um minutinho. Então vamos lá. Você que leva o nome do judeu, que se apoia na lei, no caso na lei de Moisés, e que se orgulha em Deus, ou se gloria em Deus, né? Em algumas versões. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, conhecer a vontade de Deus, o que é isso? Conhecer a lei de Deus. E aprova o que é superior, ou seja, aprova a lei, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. Paulo está iniciando uma denúncia da hipocrisia dos judeus. Né? Ele vem, por exemplo, apoiar-se, né? Repousar, descansar na lei de Deus, orgulhar-se, gloriar-se, jactanciar-se, dizer que é muito, muito bom, assim, nós somos bons demais porque recebemos a lei de Deus. Eles tinham o conhecimento, acreditavam ter o conhecimento de Deus pelo conhecimento da lei. Isso é uma percepção errada, tá? Não é o conhecimento da verdade que faz você ter conhecimento de Deus. Lembra que conhecimento é relacionamento. Conhecer Deus é ter relacionamento com Ele. Então você pode sim ter conhecimento, relacionamento com Deus a partir do conhecimento da verdade, mas você pode não tê-lo, né? Conhecer a verdade não quer dizer que você conhece Deus. Conhecer Deus pressupõe que você conheça a verdade, mas nem todo mundo que conhece a verdade conhece Deus e tem relacionamento com Deus, tá? E eles ainda se gloriavam por se considerarem guia de cegos e luz para as nações. Luz para as nações aí, Paulo tira de Isaías 49:6, eu não vou ler agora, tá? Mas Isaías fala sobre Israel ser a luz das nações, tá? E aí ele fala, vocês que ensinam aos outros não ensinam a si mesmos. Como assim? Isso é hipocrisia, isso não faz sentido. E aí Jesus também tem uma palavra sobre isso, né? Ele também denuncia a hipocrisia dos fariseus. Aqui, Paulo está falando do judeu, tá, mas pelo contexto parece que ele está atacando com muito mais veemência os fariseus, tá? Então, dentro da classificação judaica, tem a seita dos fariseus, que eram, assim, o suprassumo da hipocrisia, pelo menos a grande maioria, né? E aí ele parece estar atacando com mais força os fariseus.
E aqui no capítulo 23 de Mateus, versos 1 a 3, o Senhor Jesus fala assim, os mestres da lei, a partir do verso 2, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés era uma cadeira que era colocada nas sinagogas, tá? Era uma cadeira que ficava ali na frente e eles diziam que era a cadeira de Moisés. E aí ele fala assim, o Senhor Jesus, obedeçam-lhes, ou seja, obedeçam aos mestres da lei e aos fariseus, e façam tudo o que eles dizem. Cadê? Peraí, passei 2 páginas. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Opa, então o Senhor Jesus está denunciando a hipocrisia aqui. É o que Paulo está dizendo, vocês ensinam aos outros, ensinam o que é correto, mas não ensinam a vocês mesmos. Olha o que está escrito lá em João 5, João 5, do verso 39. Espera aí, só um minutinho. Vocês estudam, isso aqui o Senhor Jesus está falando também para os fariseus, tá? Para os judeus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens. Tá, vou ficar só até aqui mesmo para ganhar tempo, tá? Então, assim, eles estudavam muito as Escrituras, entendiam que a partir delas teriam a vida eterna, só que o Senhor Jesus fala assim, verdade, é isso mesmo, e são as Escrituras que testificam de mim, só que vocês, sabendo de tudo isso, não vêm a mim para que eu conceda vida para vocês. Então, vocês estão ensinando, estão aprendendo, estão ensinando as coisas do jeito correto, mas vocês não praticam. E aí Paulo continua a denúncia dele, quer dizer. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então Paulo expõe os pecados relacionados aos 10 mandamentos. Paulo não está usando outras leis aqui, está usando os 10 mandamentos para denunciar o pecado dos judeus. Vocês que pregam contra o furto. Como é que eles pregavam contra o furto? Não furtarás. O 8º mandamento dos 10, né? Mas vocês, mesmo assim, vocês furtam. E assim, gente, aqui não há uma acusação infundada de Paulo, tá? Como se Paulo estivesse jogando ao ventilador coisas aleatoriamente, tipo difamando ou levantando falso. Se fosse isso, Paulo estaria descumprindo um dos mandamentos, que eu não lembro agora qual que é não levantar falso testemunho. Não, Paulo não está fazendo isso. Ele conhecia a fundo as práticas dos judeus / fariseus, né? Nos bastidores. Por quê? Porque Paulo era um deles. Então, Paulo não está falando coisas aleatoriamente, acusando sem saber, sem conhecimento de causa. Paulo era um deles e vivia como um deles. Né? Ele tem conhecimento de causa, ele esteve nesse papel, viveu esse papel intensamente e conhece a vida por trás daquelas pessoas que ensinavam a lei de Deus. Eles sabiam que aquelas pessoas diziam, olha, nós não devemos furtar, mas furtavam. Jesus fala sobre um episódio, aliás, num episódio, Jesus acusa os fariseus de irem à casa das viúvas, fazerem longas orações para receber dinheiro delas. Isso é roubar. Eles roubavam as pessoas, mas diziam, não furtarás. Só que usavam mecanismos, né, legais, por assim dizer, para roubar os necessitados. Né? Aí ele fala sobre outro mandamento, 7º mandamento, não adulterarás. Os judeus usavam esse mandamento, não pode adulterar, isso é pecado, tal. Mas Paulo vai e acusa, vocês adulteram, mesmo vocês dizendo que não podem. Paulo tinha conhecimento de causa, com certeza tinha alguém, ou era comum, poderia ser comum dentre a maioria dos fariseus, essa prática. Só que aí fica encobertado, ninguém sabe, tá tudo bem. E aí, enfim, ele continua, você que detesta ídolos,
rouba-lhes os templos. Aqui ele fala sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses além do Deus verdadeiro, né? E sobre o segundo mandamento, não farás imagens de escultura. Então Paulo usa os argumentos, os princípios dos 10 mandamentos para poder acusar os judeus, né? E aí ele fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por causa de vocês. Aqui ele fala que, já que é por causa dos judeus que o nome de Deus é blasfemado, dá-se a entender que os gentios que não conhecem o evangelho, tá, blasfemam de Deus por causa da prática dos judeus. E isso está escrito lá em Isaías 52:5. Tá? Isaías 52:5 fala sobre isso. O nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa da prática de vocês. No entanto, lá em Ezequiel 36:22 também tem algo sobre isso. Talvez Paulo não esteja se referindo a isso, mas eu trouxe, que é importante a gente observar. Ainda hoje acontece isso, com certeza. Lá em 36:22 de Ezequiel está escrito que os judeus blasfemavam do nome de Deus no meio dos gentios. Ou seja, os judeus estavam morando ou vivendo no meio dos gentios e eles, os judeus, blasfemavam de Deus entre os gentios. Então existem essas duas possibilidades, tá, gente? Paulo aqui parece estar focado no fato de que os gentios blasfemam de Deus por causa da prática dos judeus. No entanto, também existe a possibilidade de nós, e aqui eu já estou trazendo para uma aplicação, tá? Nós, enquanto pessoas que conhecem a verdade, acabarmos por blasfemar do nome de Deus dentre as pessoas que não conhecem a verdade, através das nossas práticas, dizendo coisas corretas e fazendo coisas erradas, dizendo a verdade, praticando a mentira, tá? E isso é como uma tapa na minha cara também, tá, gente? Porque a verdade é que eu estou aqui conversando com vocês sobre o que é santo, o que é maravilhoso, a verdade de Deus, a palavra de Deus, e a minha oração é que nós e eu e todos nós aqui, sejamos praticantes da palavra de Deus, porque a nós está sendo concedido mais conhecimento, e é muito bom isso, maravilhoso, mas por causa disso seremos cobrados, seremos mais cobrados, tá? No entanto, Deus não quer que nós sejamos ignorantes, tá? Deus abomina a gente viu sobre isso, Paulo fala sobre, lá no capítulo 1, são insensatos. Deus abomina a insensatez, o desejo de ser tolo, o desejo de ser ignorante. Deus não quer isso. Ele quer que nós conheçamos a verdade. Mas quanto mais nós conhecemos a verdade, muito mais temos responsabilidades. O vô lá do Homem-Aranha, de novo, né? Vai, Iago, me ajuda aí. Grandes responsabilidades, não lembro. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Acho que é isso. Poderes, maiores responsabilidades. Pronto, é exatamente isso. Então, a nós é concedido mais verdade. E a verdade é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, quanto mais verdade, mais poder, mais responsabilidade. Tá? E isso não é algo para que a gente vá, como eu posso dizer assim, focar numa espécie de performance diante de Deus, como se nós tivéssemos capacidade de fazer as coisas perfeitamente falando. Não. O Evangelho nos deixa claro que somos incapazes de fazer, nos coloca diante de Deus em humildade, buscando dele santificação, através do arrependimento, confissão de pecados, mudança de mentalidade. Vamos agora ter, por causa disso, uma outra mentalidade e, portanto, uma nova vida debaixo da graça. A certeza é que nós vamos ainda cair, por causa que nós temos a natureza pecaminosa ainda, mas, porque conhecemos a verdade, sabemos do que Deus se agrada, vamos ter que tentar crescer em fé, para que essa fé, em crescendo essa fé, as nossas obras sejam também transformadas. É isso que Paulo fala em Efésios, que Tiago fala na sua carta. Nós precisamos crescer para que
crescer em fé para que as nossas obras sejam também aperfeiçoadas. Deus nos julgará através das nossas obras? Não. Como assim? Parece até que eu falei no instante que seria. Deus nos julgará através da obra daquele debaixo do qual nós estamos. Então, se Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei, e ele foi considerado justo, e por causa disso ele nos declara justo porque nós cremos nele, as nossas obras vão ser julgadas para recompensa, não para salvação ou perdição, não para questão de vida eterna. Não. Bom, por quê? Porque para a vida eterna é um cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei no nosso lugar? Sim. Então, para nós, para aqueles que creem em Cristo, está guardado a salvação. Cristo conquistou para nós a salvação. Então agora as nossas obras sim serão julgadas para o galardão, as recompensas, tá? Quais são as recompensas? Não sei. Sei que são boas, mas as nossas obras agora elas vão contar para recompensas. Por quê? Porque Deus é justo e ele precisa como é que eu posso dizer? Precisa dar mais benefícios àqueles que mais fizeram pelo reino. Então ele julgará as obras para essa finalidade. Fulano fez mais para o reino, ele vai receber coisas ou não sei o que seria, mas algum tipo de recompensa maior do que aqueles que fizeram menos, tá? E aí, então, as nossas obras entram nesse quesito aí de galardão, tá? Mas isso aí não é o assunto da carta de Paulo, tá? O fato é que nós precisamos entender que a nossa vida é observada por Deus, as nossas intenções são observadas por Deus, Deus sonda o nosso coração, conhece as nossas motivações, as nossas intenções. E por causa disso, as nossas ações precisam ser fruto de boas intenções. E isso só é possível através da fé em Jesus. É Ele que transforma a nossa mente, a nossa mentalidade, para que na mente sejam geradas motivações corretas e essas motivações corretas frutifiquem em obras que agradam de fato a Deus. Beleza? Então a gente fica aqui até o verso 24. Na próxima semana a gente vai finalizar o capítulo 2 e entrar no capítulo 3. Eu acho que a gente entra no capítulo 3. E a gente está chegando, estou ansioso, chegando na revelação da justiça. Lembra que Paulo está falando sobre a revelação, o que o Evangelho revela? Justiça e ira. Ele está falando agora sobre a ira. E aí lá no 3:21 ele vai falar sobre a justiça, que o Evangelho revela. Ai, Jesus, isso é maravilhoso. Algum comentário, alguma pergunta? Então vamos agradecer, tá bom? Para a gente encerrar. Me acompanhe, tá bom? Pai, nós somos pecadores, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa vileza, a nossa miséria enquanto homens pecadores. E nos colocamos diante de Ti, diante do trono da Tua graça, pelos méritos de Jesus Cristo. Pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, Senhor, não são poucos. E Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a sermos praticantes da Tua palavra. Não apenas ouvintes, porque ouvir e não praticar é enganar-se a si mesmo, como disse Tiago. E não há nada mais tolo, nada mais ingênuo ou insensato do que acreditar que está tudo bem apenas por ser ouvinte. Não, Senhor, nós não queremos viver dessa forma. E se não queremos é porque o Senhor pôs em nós o querer viver uma vida para o Teu agrado. E é o Senhor que dá tanto o querer quanto o executar. Então Te pedimos que nos dê graça para que possamos executar, Senhor, este querer que é santo. O querer Te agradar, o querer viver uma vida para a Tua glória. Faz com que nós, de glória em glória, de fé em fé, cresçamos e que no dia, Senhor, no dia santo, no Teu dia,
em que os segredos dos homens serão julgados e publicados, que nós tenhamos sido aprovados por Ti, para que não sejamos envergonhados, Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, porque a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é nele. A Ele, pois, honra, glória para sempre. Amém.